Meus irmãos, eu gostaria de começar agradecendo porque nenhum irmão abençoado pediu para ler aquelas 4 atas. Muito obrigado, irmão, porque você se segurou aí. Eu sei que no meu batista isso é difícil. O Hélito fez aqui o apelo, entendendo todo esse mecanismo que nós temos, que isso é muito importante, mas no dia de hoje, a gente lê 4 atas aqui, não fazia sentido, né? Não fazia sentido, principalmente em questões tão pacíficas. Então, obrigado, irmão, porque você não levantou sua mão e disse, eu quero que leia. Você ia ficar sem feijoada. O Hélito, já são 10:11, e eu quero dizer para o irmão que quando der 45 graus, o irmão me avisa, viu? Que aí eu paro. Ou então quando o cheiro vier forte, que aí eu vou parar também. Mas, irmãos, vamos aproveitar esse tempo, que é um tempo que Deus tem nos dado. Se geralmente os irmãos terminam o culto mais cedo e vão para a escola bíblica, hoje a gente vai ficar um pouco até mais tarde, vamos aguentar o calor junto aqui. E vai ser bênção do Senhor. Eu não quero dizer que eu vou pregar muito não, tá bom? Mas é porque eu sei que vai começar a esquentar e que o irmão fique na paz, que sinta aí o fogo do Senhor, que vai dar tudo certo. Abaixe sua cabeça. Eu queria que você colocasse diante de Deus esse momento que nós vamos ter agora. Senhor, continua falando com cada um de nós. Que o Teu Espírito tenha liberdade de mexer com esse corpo, que é um em Ti. Abre os nossos olhos, Pai, para enxergarmos o nosso propósito, a nossa missão. E que aquilo que é dado ao Teu corpo para fazer, seja feito segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Para que o Teu reino, ele seja vivido, experimentado no meio de nós e através de nós. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por essa história, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui. Por cada pessoa que faz essa igreja. E usa esse Teu povo de forma muito especial para cuidar de ovelhas e ovelhas que o Senhor tem desgarrado. Continua falando conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã, eu venho com um chamado a este corpo. Em dizer que o corpo de Cristo, quer seja essa parte do corpo que congrega aqui, ou o corpo de Cristo de uma forma geral, ele precisa urgentemente assumir a sua função pastoral. O corpo de Cristo precisa urgentemente assumir a sua função pastoral. Não simplesmente aqui, mas nessa cidade. Aqui e nessa cidade. Quando nós pensamos sobre função pastoral, e aí eu quero deixar aqui claro que função pastoral tem a ver com cuidado, tem a ver com esta ação terapêutica, tem a ver com nutrição, e isso não é uma responsabilidade simplesmente daqueles que nós chamamos de pastores. Esta é uma função do corpo. O corpo de Cristo tem uma função pastoral. E quem é o corpo? Nós lemos aqui nos textos,
e esse é um conceito básico na palavra e na teologia paulina, o corpo, quem é o corpo? O corpo somos nós. Cada um de nós é membro deste corpo, e juntos nós somos o corpo de Cristo. Temos na ideia do corpo também a ideia de representatividade, porque o corpo de Cristo representa o próprio Cristo. Como é que o mundo pode ver Cristo? Através do seu corpo. Quem é o corpo? Somos nós, que individualmente somos membros desse corpo. Cristo é o cabeça, mas nós somos corpo de Cristo. E nós pensamos muito no corpo de Cristo como algo que deve nortear a nossa estrutura, mas o corpo de Cristo é muito mais orgânico do que estrutural. O corpo de Cristo é um organismo vivo, que não simplesmente acontece quando nós estamos aqui, mas o corpo de Cristo é um organismo vivo que caminha pelas ruas dessa cidade, que trabalha nesta cidade, que reside nesta cidade, e cada membro deste corpo tem um endereço, tem um vizinho, tem um CPF, tem obrigações, tem amigos e tem relacionamentos. E quando eu digo que o corpo de Cristo precisa assumir a sua função pastoral, eu não estou dizendo que esta igreja como estrutura precisa ser mais pastoral, de que nós precisamos desenvolver um ministério chamado ministério pastoral, de forma ampla, onde cada um é um pastor, cada um é um sacerdote. Eu estou falando deste organismo vivo, que vive nessa cidade, e que é Cristo nessa cidade, deveria ser Cristo nessa cidade, em que as pessoas pegassem no corpo. O corpo é a materialização de Cristo, e é interessante esse conceito de corpo, porque é Cristo materializado no meio da sociedade, é o seu corpo. Interessante que a igreja sempre trabalhou a perspectiva do corpo no conceito do venha, mas o venha é palavra de Jesus. Jesus aqui diz: venham a mim. A nossa tarefa não é dizer venham, a nossa missão é ide. Enquanto nós como corpo achamos que o nosso papel é estarmos aqui dizendo venham, o venham, ele deve ser uma simples consequência do ide do corpo. O último lugar de sermos corpo é aqui. O primeiro lugar onde devemos ser corpo é lá fora. Aqui a gente só se junta como corpo para a gente ter essa noção de que a gente é corpo. E aí a orelha conversando com o pé, e o braço conversando com a coxa, e o ouvido falando para o olho, porque tem esse negócio no corpo, né? O ouvido fala para o olho. Mas o lugar de sermos corpo é lá fora. E existe uma função pastoral neste corpo, que não tira a função dos pastores. Mas a impressão que eu tenho é de que quanto mais fraco, quanto menor, e temos alguns pastores aqui, nós formos, mais forte o corpo será. Quanto maior o pastor for, mais fraco e atrofiado este corpo será. E o que eu vejo nesta igreja, o que eu vejo neste pastor, é essa intenção. Deus por vezes chegou para mim, e o tempo que eu passei fora da igreja, eu passei 9 meses num sabático nos Estados Unidos. Eu precisei sair da igreja. Deus precisou me tirar dali. E uma das coisas que Ele me disse foi: filho, você está acabado. Eu preciso cuidar de você. Mas a outra coisa que Ele me disse foi: filho, eu preciso tirar você daí.
porque você está atrapalhando. Eu quero fazer um negócio no meio desse corpo, um ribuliço no meio desse corpo, que você está atrapalhando. Seu carisma está atrapalhando, sua liderança está atrapalhando. Eu preciso tirar você daí para o corpo perceber que ele é corpo. E eu passei 9 meses nos Estados Unidos, e a igreja viveu uma experiência muito diferente, de se perceber igreja, independente do seu pastor. Um problema que talvez essa igreja não tenha, porque essa igreja tem história. E é mais fácil quando estamos numa igreja com uma história que acontece, que existe antes de nós. No meu caso lá, nós começamos a igreja com 20 pessoas há 11 anos atrás. Então as pessoas criam, por mais que a gente tente quebrar isso, criam uma função de que nós somos o pastor, estamos no centro de tudo, e criamos uma estrutura pastorcêntrica, quando ela deve ser cristocêntrica. E o corpo de Cristo precisa ser a própria imagem do Cristo, permeando no meio da sociedade, do lugar onde vivemos, sermos menos igreja aqui e mais igreja lá. Não é o que nós fazemos na igreja, é o que nós fazemos como igreja que somos. O uso dos dons, e eu lembro aqui em 98, eu aqui falando sobre rede ministerial. E a gente estava ali procurando uma maneira de tentar, de alguma forma, fortalecer esse corpo. E acabávamos sempre caindo naquela de olharmos quais são os dons para encaixarmos as pessoas dentro de uma estrutura para que o lugar aqui cresça. Ah, meus irmãos, como Deus tem mexido com a igreja, como Deus tem mexido com a gente, e tem mostrado algo muito mais orgânico, muito mais de organismo vivo, que funciona sozinho, porque Cristo é o cabeça e Ele vai movendo as pessoas, Ele vai soprando e vai levando para onde quer, e a obra vai sendo feita. Eu falei de função pastoral do corpo, e aí tem muita coisa que eu queria partilhar, e eu vou pensar algumas aqui. Existem alguns modelos de pastoreio. Alguns modelos de pastoreio. Um modelo eu chamo o modelo de Moisés. Está lá em Êxodo 18. Moisés estava lá sentado e ele fazia aquela fila na tenda das pessoas que precisavam conversar com Moisés. E Moisés conversava com um, conversava com o outro, aconselhava um, aconselhava o outro. E chegava uma hora onde ele julgava o que era o bom, o que não era, dizia o que era e o que não era. E aquela fila era enorme. Aí aparece Jetro. E aí Moisés ouviu o sogro dele. Ainda bem que não foi a sogra, né? Senão ele não tinha escutado. E aí ele chegou para o sogro, encostou e disse o que para ele? Moisés, o que tu está fazendo aí? O Jetro chega dizendo, meu irmão, que loucura é essa? Aí Moisés, com toda a sua pompa, ele olha e disse, ah, Jetro, é o seguinte, eu fico aqui nessa tenda o dia todo, e forma aqui uma fila, e de manhã até a noite, eu aconselho este povo vem a mim, e eu digo para eles o que eles têm que fazer, eu julgo as questões dele. Eu imagino que naquele momento a vaidade de Moisés estava batendo no céu, e ele dizia, olha como o povo me procura, olha como o povo vem atrás de mim para me ouvir, para saber o que é, o que não é, e eu estou aqui o dia todo. Imagina a família dele, imagina como é que estava a vida desse homem, imagina como é que estava esse cidadão. Aí Jetro olha para ele achando que ia receber os aplausos de Jetro, e Jetro dizer, Moisés, tu é o cara, Moisés. Cara, como eu sempre queria ser que nem você. Moisés, você é a 4ª pessoa da Trindade. Você é a bala que matou Kennedy, você é o Coca-Cola no deserto. Mas Jetro olha para Moisés e diz, Moisés, isso que você faz não é bom, meu irmão? Isso que você faz não é bom. Moisés, nem você, nem o povo vai aguentar isso. Você vai perecer, e o povo vai perecer junto contigo.
Interessante, porque se fosse assim, você vai perecer, mas o povo vai ser um povo forte. Talvez valesse o sacrifício. A gente não fazia família, ficava lá na tenda o dia todo e dava certo. Mas isso não funciona nem para o obreiro, nem para o pastor e nem para o povo. O povo vai perecer junto contigo. Aí nós temos o modelo pastoral de Jetro, onde ele diz: escolhe homens fiéis, idôneos, pessoas que amem a verdade, pessoas fiéis, e bota como chefe de 100, chefe de 5, chefe de 50, chefe de 10. As questões mais leves, eles resolverão. As questões mais graves, eles trarão a ti. Dessa forma você vai aguentar e o povo vai bem. Isso é usado até hoje em livros de TGA, de Teoria Geral da Administração, falando sobre delegação, sobre distribuição de poder, sobre delegação e uma estrutura mais horizontalizada. Mas, irmãos, vocês estão achando isso revolucionário? Isso não é nada. O que Jesus veio fazer foi um destroço muito maior. O que Jesus veio fazer foi um rebuliço muito maior. Porque tem igreja hoje vivendo o conselho de Jetro. Aí tem os carinha lá que são os caras que para chegar no pastor tem que primeiro passar por eles. E aí aquele cara que diz se você pode namorar, se você não pode, se está na hora de beijar ou tem que continuar só pegando na mão, fazendo um namoro de ouro. Hã? De quê? Cortejo. Cortejar a princesa e ficar naquele negócio, caminhando junto e orando, e aí tem que falar com o cara. Se ele vai mudar de emprego, ele tem que falar com o cara. É o Espírito Santo. Ele tem um Espírito Santo para cada pessoa. Para cada pessoa tem um Espírito Santo. O Espírito Santo é o outro, que diz o que é que faz e diz o que é que não faz. E aí, irmãos, Jesus chega e diz o quê? Jesus chega e diz: o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Todos vocês serão sacerdotes. E se nós temos no conceito do corpo de Cristo os dons espirituais, que diz que deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para doutores, isso que eu vou falar não invalida isso, mas é muito claro que existe uma função que é do corpo todo, independente se você tem dom de pastor, se você tem dom de ensino, ou se você tem dom de o que quer que seja. É dado ao corpo, a todos os membros do corpo, a responsabilidade pastoral, para pastorear essa cidade, para pastorear os seus vizinhos, para pastorear uns aos outros. E aí eu vou para os mandamentos da mutualidade, que é um conceito básico também do Evangelho. O uns aos outros. Irmãos, são 27, 28 mandamentos da mutualidade, sem contar as repetições. A estrutura pastoral, ela é louca. Ela é de um cuidando do outro. É um ensinando o outro. É um exortando o outro. É um aceitando o outro. É o uns aos outros. E o reino de Deus vai se estabelecendo nesse espaço que existe entre nós. Aí sim horizontalizou. Porque se eu estou aqui falando, não é porque eu sou espiritualmente melhor do que ninguém, isso é só uma tarefa que Deus me deu, como Ele deu uma tarefa e um papel para cada um aqui, no conceito dos dons. Mas sobre o conceito da mutualidade, todos nós somos pastores, somos cuidadores. Teve uma época lá na igreja que eu tive que dizer assim: olha, eu vou passar 40, isso foi antes de viajar, eu vou passar 40 dias sem atender ninguém. E quem estiver passando por problema, TV, sabe o que é TV? Te vira, meu irmão. Vai conversar com o irmão, vai ler a Bíblia, vai orar. Não me procura não, porque eu estou doente. Eu estou adoecendo nesse negócio. Aí o corpo se vira. E aí vamos viver a mutualidade, uns aos outros. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Porque eu estava vivendo a estrutura não era nem de Jetro não, era de Moisés. Porque quando o negócio vai acochando, quando a gente menos percebe, a gente está na tenda,
de manhã até de noite, e a fila para a gente conversar. Tem que aguentar isso não, irmão. O corpo disso nem funciona, nem é funcional. Isso nem é eficiente. O corpo de Cristo precisa assumir a sua função pastoral. Como pastor dessa cidade. O pastor dessa cidade, quem representa a Igreja Batista do Pinheiro como pastor dessa cidade, não é o pastor Wellington. É esse corpo. O pastor Wellington tem uma função nessa representatividade como líder. Isso tem a ver com os dons espirituais que Deus deu diferente para cada um. Mas a função pastoral de cuidar desta cidade, do bairro onde você mora, ela é do corpo. Ela é do corpo. É deste corpo que nós chamamos de corpo de Cristo. Eu separei alguns mandamentos da mutualidade. E eu vou só mencionar, eu vou só pontuar, para vocês verem como que eu estou falando, não é loucura. Como ele deu ao corpo a tarefa de ser pastor. Primeira característica de um primeiro bloco que eu fiz aqui é dedique-se ao outro. É missão do corpo de Cristo dedicar-se ao outro, e não há nada mais pastoral do que dedicar-se ao outro. Olha o que diz aqui os textos. Eu não vou mencionar as referências não, tá? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. É uns aos outros. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Percebe, irmãos? A missão de dedicar-se ao outro, ela não é do pastor da igreja que é sustentado, remunerado para poder fazer aquilo. Todos nós somos sustentados e remunerados para viver o ministério pastoral. A diferença é que o valor que você recebe, Deus manda lá pelo lugar, pelo seu negócio, pela sua vendinha, Ele manda lá do concurso que você passou, e o do pastor vem aqui pelos dízimos, só muda de onde chega, mas vem do mesmo lugar. Uma vez eu perguntei na igreja, quem aqui é sustentado para viver tempo integral para o reino de Deus? Se levanta aí. Aí levantou o secretário da igreja, o que trabalhava na igreja. Eu disse, eu sou sustentado por Deus para viver tempo integral para o ministério dele. Quem aqui é? Não levantou ninguém. Eu disse, irmão, vou perguntar de novo, quem aqui é sustentado pelo Senhor para viver tempo integral, dedicando-se tempo integral para a obra dele? Fique em pé. O povo ficou sentado, mas foi ficando com raiva. Porque todos nós somos sustentados pelo Senhor para nos dedicarmos em tempo integral para a obra dele. Todos nós. Eu hoje sou só pastor, daqui a 5, 6 anos eu vou estar como psicólogo também. E vou continuar dizendo que eu sirvo o ministério pastoral tempo integral. Porque o fato de eu ter uma outra fonte de renda que não seja a igreja, não tira a minha integralidade de dedicação à obra dele. É tempo integral. Se dedicando um ao outro. Isso é tarefa do corpo. E aí, meu irmão, tem uma frase de um cara aqui do nome muito esquisito, que eu não vou nem dizer o nome, que ele diz que quando o amigo estiver em dificuldade, não aborreça perguntando se existe alguma coisa que possa fazer. Escolha um e faça. Dedique-se aos seus vizinhos, à sua cidade, às pessoas que passam na sua casa, às pessoas que varrem a sua calçada. Dedique-se ao outro. Isto é mandamento de Cristo. Isto é ser corpo de Cristo, dedicar-se um ao outro. Um outro conceito dessa tarefa pastoral nossa é lute por um ambiente seguro de graça. Porque nós não conseguiremos ser pastores se nós não oferecermos um ambiente seguro de graça.
Os pastores que, como pastor, não oferecem um ambiente seguro de graça, a ovelha conta o que está fazendo para todo mundo, menos para o pastor. Porque não percebe um ambiente seguro para se abrir, para dizer quem é e o que tem feito. É legal lá na igreja, porque às vezes quando o pessoal chega, pastor, fulano de tal está fazendo isso, eu disse, eu sei. Mas como é que o senhor sabe? Ele me falou. Ele me falou. Ele me disse que estava fazendo isso. Corpo de Cristo precisa ser um ambiente seguro para as pessoas repousarem a sua cabeça. Nós precisamos ser, meus irmãos, um lugar macio onde as pessoas possam cair. Mas as pessoas que vivem ao seu redor, quando elas passam por uma luta, por um pecado, por uma fraqueza, eles pensam em você como a primeira pessoa para ir lá, cair no lugar macio? Ou você é a representatividade da verdade, simplesmente da lei, daquilo que é e que não é, e vai simplesmente olhar para a pessoa e dizer, isso é porque você não fez isso, não fez aquilo, não fez isso, não fez aquilo? Olha o que os mandamentos bíblicos da mutualidade nos dizem. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se uns aos outros. Ele diz ainda, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Somos um lugar macio onde cair, quando amamos as pessoas, apesar de suas falhas e agressões. Quando aceitamos as pessoas como elas são, e acreditamos que Deus vai transformá-la quando chegar a hora, e de que isso não é tarefa nossa, de que isso não é minha missão, transformar ninguém, quem transforma é o Espírito, meu papel é aceitar, é amar, é abraçar, é caminhar junto, mesmo que isso me agrida, mesmo que isso seja contra os meus princípios. Nosso primeiro papel como corpo é aceitar. As pessoas acham que se nós estamos juntos, nós estamos concordando com tudo que... Existe essa teologia no meio da igreja. Se você está junto é porque você concorda. Não, irmão. Eu estou junto porque eu amo. Aí as pessoas, para não dizerem que concordam, se afastam da pessoa. Onde é que está o amor? Diz, não, porque se a gente ficar lá caminhando com a pessoa, o povo vai achar que aquela pessoa está certa. Eu disse, quem foi que disse que a gente é para andar só com quem está certo? Se Jesus fez justamente o contrário, ele só andava com a alma cebosa. E aí, falando de ontem, quem aqui não é uma alma cebosa? Desculpa a alma cebosa. Mas quem aqui não é? Quem aqui não é? As pessoas se abrem para aqueles que as aceitam do jeito que são, e fogem dos que ficam sempre tentando transformá-las naquilo que acham que elas deveriam ser. Nós seremos pastores dessa cidade. Nós não, vocês, porque eu moro lá em Fortaleza. Mas vocês serão pastores dessa cidade, se vocês aceitarem as pessoas do jeito que elas são. E antes de mostrar a verdade, vocês mostrem o amor. E quando a verdade vem primeiro, o amor não é compreendido. Mas quando a gente primeiro aceita e ama, a verdade vem no tempo certo, do jeito certo, como Deus quer que venha, e a obra de transformação vai acontecer segundo o propósito de Deus. Nós somos pastores desta cidade. Dediquem-se ao outro, lute por um ambiente de graça, mas lute também por um ambiente seguro de verdade. É o beijo que eu falo da graça com a verdade. Não fazendo o que Bonhoeffer disse, que aqueles que comprometidos com a verdade ferem o espaço sagrado que existe entre as pessoas. A Bíblia diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Deus deu para alguns aqui dom de ensino? Deu. Deus deu para alguns aqui dom de aconselhamento, sabedoria? Deu. Mas de quem é a função de ensinar e aconselhar? É do corpo todo. Aconselhem-se,
ensinem uns aos outros. Diz, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Uns aos outros. De ensinar um ao outro. O irmão chegou para mim uma vez e disse, pastor, há pouco tempo na igreja que ela estava, disse, pastor, eu posso abrir um grupo pequeno lá em casa? É a diferença de organização para organismo, tá? Eu posso abrir um grupo pequeno lá em casa? Eu disse, irmã, deixa eu entender o que é que você está me perguntando. Você está me perguntando se você pode se reunir com outras pessoas para ler a palavra e orar juntos. É isso que a irmã está me perguntando? Eu disse, ô pastor, você sabe que eu estou lhe perguntando, não pense comigo. Você está me perguntando se você pode se reunir com pessoas na sua casa para ler a palavra e orar. Eu deveria ter autoridade para proibir você de fazer isso? Faça. Mas eu não me sinto preparado, o Espírito Santo de Deus habita em você. Eu estava numa reunião, sentou um pastor do meu lado, disse, pastor Delbrando, como é que você está fazendo para controlar os grupos pequenos da sua igreja? Eu sei que me deu um negócio ruim assim. Ele disse, para fazer o quê, irmão? Controlar os grupos pequenos da igreja? Eu desisti disso faz tempo. Não controlo não. E eles ensinam o quê? Eu disse, a palavra. Mas a palavra, irmão. Princípio batista. Competência do indivíduo. Cada um é competente pelo Espírito para ler e interpretar as Escrituras. Um princípio da reforma que faz parte da nossa declaração doutrinária batista. Além do sacerdócio universal do crente, a competência do indivíduo. Ele vai falar besteira? Vai falar besteira? Vai, irmão. E o que a gente controla não fala também não? Não fala também não? Fala. Eu fico até mais feliz com o irmão que não foi controlado falando besteira do que o controlado falando besteira, que dá um sentimento de impotência muito grande. Não adianta você dar o estudo na mão, dizer o que ele vai falar, o que ele pode, o que ele não pode. Quando ele chegar lá, ele fala o que ele quer. Porque nós somos livres. Eu disse, irmão, desistir de controlar. Estamos simplesmente capacitando. Quem quer? Porque tem gente que não quer ser capacitada, deixa ela lá na Bíblia orando. E aí, pastor Wellington, uma igreja como essa igreja, que tem um direcionamento teológico claro, um púlpito forte, ela pode deixar o corpo ser corpo, ser organismo vivo, de qualquer jeito. Tem grupo pequeno lá na igreja, que quando vou saber, o grupo já está acontecendo, já está funcionando faz 2 meses. Eu não consigo fazer a lista dos grupos, porque toda vida que eu faço a lista, eu vou descobrindo mais gente que está se reunindo e está fazendo. E está fazendo como organismo vivo, está ensinando, está aconselhando. É lógico que às vezes a gente precisa ir lá resolver as coisas, mas é gostoso isso. Pior é não ver o corpo fazendo isso. Deixa o corpo ser pastoral. A gente chega, pastor, eu estou com um grupo pequeno, mas não queria que o nosso nome saísse no boletim, não saísse no mural lá. A gente não queria que saísse. Eu disse, por quê? Porque eu estou com um grupo pequeno só de gente que não é da igreja, e se o povo da igreja for, vai atrapalhar. Se o povo da igreja for, vai logo botar o dedo na cara, dizer todas as verdades que aquela pessoa precisa ouvir. E quando ela começa a falar do problema dela, você já tem 4, 5 versículos bíblicos decorados para dizer isso que você está vivendo, meu irmão, é uma besteira. Olha o que a Bíblia diz. Então tem grupo pequeno que está com gente só de fora, que se os crentes for, atrapalha. Não vai deixar de ser um lugar seguro da verdade e da graça. Porque o crente sabe tudo, chegou. O crente que tem resposta para todos os problemas que você já viveu, chegou no grupo. E o que ele faz com o grupo? Ele acaba com o grupo. Ele destrói um ambiente seguro de graça. Ele destrói um ambiente seguro de verdade. Ele quebra o dedique-se ao outro
e trabalha o seja superior ao outro. Percebe, irmãos? Agora não é fácil trabalhar com organismo vivo não, porque o organismo vivo, ele faz coisa que a gente nem quer. Mas vai fazendo. E a coisa vai acontecendo. E o nome de Deus vai sendo glorificado. Aí tem os mandamentos bíblicos em que eu digo que nós precisamos banir os ladrões da transparência. Um dos ladrões da transparência é a arrogância. Mas a Bíblia fala aqui: confessem os seus pecados uns aos outros. A Bíblia diz: não falem mal uns dos outros. Ponto. Porque quando a gente fala mal do irmão, a gente vai quebrando a transparência. As pessoas começam a pegar as folhinhas, a se cobrir e ir para trás dos arbustos, porque estão falando de mim. Essa igreja quer ter função pastoral na sociedade. Não falem mal dos outros. Não fale mal do seu vizinho. Não junte com a comadre lá do lado para dizer que o cabo aqui do lado está fazendo zoada, que brigaram de madrugada, que fizeram não sei o quê. Não falem mal dos outros. Não falem mal uns dos outros. Ele chega a dizer em Tiago 5,9: não se queixem uns dos outros. Não reclamem. O não se queixem dá a ideia até de que sim, você pode até ter razão, mas não faça. Porque isso quebra a transparência. Isso quebra totalmente a nossa transparência. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, porque nós não sabemos o que as pessoas têm vivido, e por que elas têm vivido, e por que elas agem daquela forma. Nós não conhecemos a história delas. Quando eu vejo um irmãozinho chegando para mim dizendo: pastor, é porque aquele irmão fulano é isso. E teve um irmão que eu olhei e disse: irmão, você não tem vergonha na sua cara não, de estar dizendo um negócio desse? Eu conheço tua história, irmão. Eu sei de onde tu veio, do que tu viveu. Tu está parecendo aquele cara que recebeu o perdão e agora está querendo matar o outro. Só porque a luta dele é diferente da tua, tu acha que ele é mais imundo que tu? Porque a tua luta era mais politicamente correta? Ele é mais imundo que você por causa disso? Não é não, irmão. Não é não. Diz: pastor, mas é porque uma pessoa que faz um negócio desse, não sei o que, tira as conclusões. É impressionante como as pessoas têm facilidade de concluir a respeito dos outros. Se a gente às vezes está lá conversando com uma pessoa, chorando com uma pessoa, ouvindo a pessoa não sei quantas vezes, eu não consigo concluir. Como é que o cara que nem conhece está concluindo? Eu não consigo concluir conversando com uma pessoa 15, 20 vezes. Como é que o cara só olhando está concluindo? O irmão chega dizendo: não, porque fulano não sei o que, não sabe de nada não, irmão. Tu não conhece a história. Mas depois me conte. Conto não, você confia em mim? Ele diz: confio, pastor. Ele disse: então cala a boca, vai-se embora e não fala mais nisso. Deixa o irmão aí. Tu sabe de nada, inocente. Vai-te embora para o teu lugar e deixa o irmão aí. E irmão sentado na igreja dizendo que não consegue cultuar porque o outro está aqui na frente, que senta do outro lado porque não quer sentar perto. Entende, irmãos? A gente precisa ser corpo onde nós estivermos. E por último, irmão, seja humilde para ser pastoreado. Porque se você não sabe ser pastoreado, você não vai saber pastorear ninguém. E uns aos outros traz essa condição de que você saiba ser pastoreado pelo seu irmão. A Bíblia diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, e sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A gente às vezes é pastoreado por um irmão que nós achamos que ele não teria competência, capacidade, instrução nenhuma para nos pastorear, e Deus coloca esse irmão para pastorear a gente.
Que nós achamos que conhecemos a Bíblia muito mais do que ele, o que esse irmão tem para me dizer. Mas Deus não trabalha na nossa lógica de entendimento, de conhecimento. A Bíblia diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, e receba do irmão. Você já foi pastoreado por gente que nem é crente? Já, irmão? Pois vamos ser humildes nesse sentido. A gente acha que só quem é de Deus é quem é crente, que só quem é de Deus é aquele que está na igreja batista, que só quem é de Deus é aquele que, se o outro não é, eu não tenho nada para receber dele. Como é que Deus fala comigo por intermédio dele? Fala! Fala! Sejamos pastoreados uns pelos outros. Que o pastor Wellington seja um regente desse pastoreio. E esse pastoreio vai acontecendo no meio do corpo de um organismo vivo chamado corpo de Cristo. E que esse corpo se manifeste como corpo, não simplesmente aqui, mas onde esse corpo está inserido, para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça. Se humilhe diante de Deus. E receba a sua função pastoral, de se dedicar ao outro, de aceitar o outro, de ensinar o outro, de aconselhar o outro, de ser pastoreado pelo outro. Pai querido, que esse teu corpo representado aqui, Senhor, seja uma fiel representação do Senhor nesta cidade. Que esse corpo seja corpo aqui e principalmente fora daqui. Que cada um, Pai, como membro deste corpo, glorifique o teu nome. E que esta cidade, ela seja cuidada e pastoreada por este corpo chamado teu corpo, o corpo de Cristo. Que o Senhor seja sempre o cabeça deste corpo, e que tudo que este corpo tocar, tudo que este corpo falar, onde este corpo alcançar, que seja abençoado e transformado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua verdade. É a oração que fazemos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar o coral para retornar, mas eu queria fazer um exercício com você. Eu tenho sentido falta de algumas pessoas. Por exemplo, João Dalisson, Bia e sua família. Sei que eles estão estudando, trabalhando, mas todos nós trabalhamos e estudamos. Quem já foi visitá-los? Visitar. Graças a Deus. Mas muito mais gente aqui é mais amigo que eles, que Sandro. Estou sentindo falta de Raquel Coelho. Alguém ainda lembra quem é? Adri. Estou sentindo falta de Júlio Daniel. E fiquei pensando, se Júlio decidir ir para outra igreja, amém. Se Júlio está doente, pecamos, porque não fomos visitá-lo. E se Júlio desistiu de esperar 10 anos, pecamos. Que pastor somos nós? Quem foi visitar Júlio? Quem pode me dizer onde Júlio está? Está doente? Está onde, Vardu? Está morando? Está acompanhando a família? Quem mais sentiu falta? Irmãos, me lembro de uma frase de Fábio, filho de Celina. Às vezes sentimos falta
do piano bem tocado, mas não sentimos falta da pianista. Até porque já apareceu alguém para tocar o piano. Sentimos falta do data show sincronizado, mas não sentimos falta da pessoa que estava ali. Eu queria que você, enquanto o coral canta, simbolicamente, você saísse do seu lugar e viesse trazer um nome que você sente que está precisando ser pastoreado. Porque, irmãos, qual seria o modelo que a gente deveria abraçar? O de Jetro, convidar mais 5 pastores e botar aqui, para que a gente possa visitar e cuidar? Ou nós devemos ser pastores do corpo, nós todos? Você está sentindo falta de alguém? Sabe de alguém que não está presente? Eu queria que você simbolicamente, porque qual é a música que o coral vai cantar? Sua graça basta. Eu queria que você trouxesse esse nome aqui. Você não vai citar não, mas ao trazer você se comprometesse. Eu vou ligar, eu vou visitar, eu vou ser o pastor ou a pastora desta pessoa, que eu sei que está precisando de um ânimo, de um pegar na mão. Eu estou do seu lado, em nome de Jesus. Enquanto o coro canta, eu quero convidar você para a gente trazer esses nomes até aqui e interceder e se comprometer em ser pastor de todos e de todas.
Senhor Jesus, eu quero lhe pedir perdão, não como pastor da igreja, mas como uma unha desse corpo chamado Igreja Batista do Pinheiro, que, como o Senhor mesmo nos exortou pela boca do teu profeta, deve assumir o seu papel pastoral fora dessas quatro paredes, aonde vive, trabalha, estuda, enfim. Pedir perdão, Senhor, quando nos esquecemos ou deixamos para trás os que vão cansando, os que adoecem, os que desistem. É óbvio, meu Deus, que aqueles e aquelas que se decidem ligar-se a outro corpo, nós oramos para que o Senhor os abençoe e que eles possam glorificar o teu nome aonde quer que estejam, no nome de Jesus. Mas aqueles que ainda se sentem parte deste corpo, que nós possamos, ó Deus, cuidar, que nós possamos, ó Deus, zelar, e que assim, cuidando uns dos outros, nós nos fortaleçamos para cuidar desta cidade, desse estado que o Senhor tem nos confiado. Não temos a tarefa de converter Alagoas para Cristo, nem queremos, mas como tem dito o pastor Reginaldo, e o teu filho acabou de nos dizer, é nosso papel servir a cada um que chegar nas nossas portas. E não falo portas de igreja, falo a porta da nossa casa, do nosso trabalho, da rua, aonde quer que estejamos. Cada nome que está sendo lembrado agora, nós pedimos que o teu Espírito Santo visite onde quer que esteja, mas que também nos levante para levar cuidado, para levar abraço, para levar amor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão preciosa, mas que a palavra do teu filho fique gravada em nossas mentes e que possamos nos pastorear mutuamente no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos para a feijoada, vamos almoçar, vamos bater papo, vamos aprofundar nossas relações. Mas por favor, não tenha um coração duro, porque muitas vezes a gente sai do culto, é desafiado por Deus, boas piadas, boa comida, e o nome e a palavra se foi. Hoje em dia é mais fácil gravar capítulo de novela do que o desafio que Deus nos propôs. Quem deve ser pastor dessa cidade, irmãos? Quem? E quem deve ser o pastor dessa igreja? Todos nós. Bom, sexta-feira à noite, canções de amor e ódio, Júnior Almeida e André Laís, lá no Teatro Centro Cultural Arte Pajuçara, 9 da noite. Tem oração, a oração termina às 8. Se você quiser, você pode comprar o ingresso diretamente com ela mesma. Deus nos abençoe. Tem música ao vivo agora e tem almoço. Que o Senhor te guarde. E 18 horas, lembrou de alguém? Convide, traga até aqui para ser abraçada e amada no nome do Senhor Jesus. Até mais tarde. Que o Senhor te acompanhe.